Videoaula a gente vai trabalhar sobre a questão das histórias em quadrinhos. Eu passei primeiramente uma atividade para vocês, uns exercícios para vocês fazerem sobre história em quadrinhos. Agora eu vou passar um conteúdo, depois mais 2 exercícios em cima disso, tá bom? Vamos lá. Não pode desanimar não, hein? O trabalho continua, tá? Então, o que é história em quadrinho? Primeira coisa, história em quadrinhos era um texto narrativo, era característico dos textos narrativos, porque ela vai ter cenário, ela vai ter os personagens, ela vai ter o enredo, ela vai ter o tempo em que a história acontece, tá? Ela vai ter o lugar em que a história acontece e vai ter o narrador também. Ele não aparece, mas está ali. Tem algumas histórias em quadrinhos que o narrador ele aparece lá no início dela, ou no final dela, ele acaba aparecendo às vezes. Aí vai do estilo do cartunista, a pessoa que está fazendo. A maioria das vezes, quem escreve a história em quadrinhos são os cartunistas. Tá? Nós temos alguns principais no Brasil, que é o Maurício de Souza, o Ziraldo, tá? Esses são os dois mais famosos, mas nós temos outros cartunistas também. Tá? A história em quadrinhos, isso é uma questão importante nós sabermos, que ela foi criada em 1895. Foi quando surgiu a primeira história em quadrinhos. Então ela tem mais de 100 anos, 125 anos ela já tem. Tá? E ela surgiu de uma forma simples. Primeiro eram tirinhas, tá? Eram publicadas em jornais e revistas. Ela tinha como objetivo fazer uma crítica social, uma crítica política, tá? Só que com o tempo ela foi caindo no gosto de outros públicos. Era feita diretamente para o público adulto, né? Mas ela acabou chamando a atenção do público infantil também, tá? E hoje nós temos a historinha da forma que ela é. Os diversos gêneros, a diversos tipos de histórias em quadrinhos. Então ela surgiu em 1895, foi nos Estados Unidos, tá? E ela foi criada pelo artista norte-americano Richard Outcault, tá? Ele foi o propulsor da história em quadrinhos. Tá? A primeira história em quadrinho que foi criada foi The Yellow Kid, a Criança Amarela. Tá? Então era publicada em jornais, em revistas, até chegar aos dias atuais. Aí nós temos um exemplo aí do modelinho, né, da capa da história em quadrinhos do Richard Outcault, tá? É um personagem que fez muito sucesso, mas que tinha aqui no fundo uma crítica social, tá bom? Pode ver, ó, tem fósforo aqui, cigarro, charuto, ó, um vilão aqui, ó, olhando pela janela, tá? Aqui na historinha dele, ele traz uma crítica social, tá? Nas primeiras historinhas ela tinha essa função. Depois, com o tempo, foi mudando e nós temos as histórias com humor da Marvel, tá? As histórias totalmente infantis, Turma da Mônica, o Menino Maluquinho, o Garfield, e assim vai. Então, os quadrinhos foram também ampliando seu público, que era inicialmente, tá? Para adultos, tá? Mas aqui a tirinha era desenvolvida para os adultos, era feita em jornais e revistas. Esses jornais e revistas alguns jornais eram sensacionalistas. O que é isso? É jornais que tinham como visão criticar a sociedade da época. Tá? Então o público era adulto, tá? Mas isso era tira. Quando ela se desenvolveu em história em quadrinhos, tá? Ela teve como público-alvo as crianças, as histórias em quadrinhos, tá? Que era uma literatura diferenciada para crianças, tá? Só que as histórias em quadrinhos não ficou só para as crianças, porque ela alcançou o público adulto também, tá? Tanto os jovens quanto os adultos. Ela acabou alcançando eles, tá bom? É, os graphic novels, que é as novelas gráficas, né? São os almanacs que tem nas histórias e quadrinhos. Hoje em dia é muito comum ter os almanacs, tá? Esses almanacs são os graphic novels, né? Que é a histórias em quadrinhos, né? Que eram dirigidas ali naquela época para o público adulto, né? Mas que são várias histórias, né? Esses graphic novels, as novelas gráficas, antigamente não tinha televisão, né? A televisão foi surgir, né, no início do século XX, tá? E o que acontecia?
As novelas, elas eram narradas pelo rádio, tá? Quando surgiu o rádio, então eles tinham a radionovela, pergunto para os pais de vocês, até uma boa pesquisa para vocês fazerem a radionovela. Então as novelas, os personagens, eles eram contados pelo rádio, né? Então toda a dramaturgia, ela acontecia, só as pessoas somente ouviam e paravam, tá? Aqui no Brasil mesmo, quando tinha regiões do Brasil que eles paravam, chegava no horário da radionovela, tá? Eles paravam tudo que estavam fazendo para ouvir a novela, porque cada dia era um capítulo que acontecia. E isso, além de ser produzido na, na rádio, eles eram produzidos também em formas de histórias em quadrinhos. Só que era uma história em quadrinhos voltada para adulto, né? Porque ele contava toda uma história, toda uma drama que tinha como público-alvo os adultos. Tá? Depois disso, né, com o tempo, foi dando origem aos almanacs, que foram criando também, que são histórias em quadrinhos, mas que é a coletânea das histórias em quadrinhos. Tá? Então, tendo como maior público infantil e familiar, tá? Ela também era utilizada como uma forma de aprendizagem, de educação, tá? De trazer uma informação, de falar sobre uma questão social ou até didaticamente para a aprendizagem, tá? Nós vemos muito isso quando tem a campanha sobre a dengue, né? A campanha sobre a questão da limpeza da água, da preservação da natureza, né? Você tem gibis que são voltados especificamente para essas situações. Ó, então você acaba tendo as revistas como uma forma de instrução também, além de uma forma de recreação, né, de deleite. As histórias em quadrinhos são utilizadas como uma forma de orientação, de ensinar, né? Eu tenho aqui, ó, para vocês verem, né? Ó, Recrutinha, né? Aqui tá falando sobre o dia 19 de abril, que é o dia do Exército, tá? Então, é uma revistinha que vai falar, ela vai trazer uma informação, uma orientação sobre o Exército, o que, que é o Exército, sobre por que, que foi criada a data do dia do Exército. Tem uma outra aqui, que é o Tonhozinho apresenta Zumbi, né? Essa daqui vai falar sobre o Dia da Consciência Negra, né? E a importância desse dia, por que, que se comemora o dia 20 de novembro? Qual é a importância, né? Zumbi, quem é que foi Zumbi dos Palmares? Então, essa história aqui vai estar explicando sobre isso. Então, ela tem uma informação educacional, informativa, né? Eu tenho várias aqui. Eu tenho a do Seninha, Inventar Moda, né? É bem legal também, tá? Nós temos uma aqui que fala sobre a questão da... Aqui é uma fala sobre a questão das classes sociais, né? As diferenças das classes sociais, os menos favorecidos, a questão da distribuição de renda. Então vem toda com essa estrutura. E nós temos também mais uma, aqui é a Bíblia em Ação, né? Novo Testamento em Ação, tem o Antigo também, e ele é todo feito em formato de história em quadrinhos, ó. Tá vendo? Qual a intenção aqui? É informar, é instruir, tá? É ensinar, né? Então é diferente dos demais recursos, tá? Então a história em quadrinhos ela tem essa função também, além de ser de trazer além de apenas trazer um lazer, né? Você ler por ler, ela também tem essas funções de trazer informações, ela pode ser utilizada no meio educacional. No posto de saúde, às vezes você vai no posto de saúde, às vezes eles têm lá uma pequena revistinha, bem pequenininha, falando sobre a dengue, falando sobre algum outro tipo de doença, trazendo uma orientação. E isso é uma das funções da história em quadrinhos. Tá? Aqui, ó, falando sobre homofobia, né? Vai falar sobre o preconceito, né? Então é bem legal, tá? Então a história em quadrinhos são textos. Então aquilo que eu falei, a história em quadrinhos era um texto literário, tá? Ela tem uma função,
literária, tá? Por que que é um texto literário? Porque a função dela é trazer prazer, é trazer um... Ai, Jesus, fugiu a palavra. Tá? Mas ela quer trazer um prazer, ela quer trazer um lazer, tá? Ela não tem uma função somente de informar algo, não. Ela é criar prazer, tá? É trazer o entretenimento, achei a palavra, entretenimento, tá bom? A característica da história em quadrinhos é que ela vai utilizar a linguagem verbal, que é a escrita, tá? No caso aqui é a escrita, que é representada pela fala dos personagens, e a linguagem não verbal, que são os desenhos, são as imagens, tá? E ela apresenta aquilo que eu falei lá com vocês no início, né? Ela tem as características dos elementos da narrativa. Ela vai ter os personagens, vai ter a história, o momento que a história acontece, onde a história acontece, vai ter o narrador da história, ali é o narrador em terceira pessoa, tá? Ele não aparece na história, é um narrador onisciente, está contando a história, só que ele não aparece. Em algumas historinhas, ele aparece. Tá? Ele pode aparecer ali no início, no final. Tá? O Maurício de Souza, às vezes, ele faz isso. Tudo bem? Vamos lá. Aí os exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo da história em quadrinhos com a linguagem não verbal, tá? E a história em quadrinhos, né, ela tem toda essa sequência, né? Ela tem os personagens. Quem são os personagens? Aqui no caso, ó, a Mônica e o Cebolinha. Qual é o enredo dessa história aqui? O que que está acontecendo aqui? Tá? A história é o quê? Mostra o quê? Que mais uma vez a Mônica está atrás do Cebolinha, porque o Cebolinha ficou mexendo com ela, né? Aí eles passam aqui, aí tem um negócio de madeira, ela fica com medo de passar, o que que ela faz? Dá a volta e pega ele do outro lado. Tá vendo? Então tem aqui os quadrinhos, eles me dão a sequência do enredo. Eles me indicam onde a história está acontecendo. Está acontecendo num parque, eles estão num parque, né? Brincando, tá bom? Aqui, ó, da Magali a mesma coisa. Tá vendo só? Magali vai, ó a sequência. Aí o pai vai procurar a maçã, a melancia. Quando corta, a melancia está vazia. Então os quadrinhos me dão uma sequência, né? Eu tenho os personagens e tenho o tempo que está acontecendo, todo o cenário que está acontecendo aqui. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, tá bom? Ó, o suspense e o humor são dos recursos poderosos dos quadrinhos, tá? Porque ele vai manter. Quando eu sei que tem o suspense e tem o humor, tá? É através do quê? Dos quadrinhos. Eu percebo isso através dos sinais de pontuação e da expressão facial dos personagens. Ó, se a gente tampar aqui o primeiro quadrinho, a gente vai ver que tem alguma coisa acontecendo, vai acontecer com o Cascão. Tá? Ele tá descendo de um paraquedas aqui, aí pelo ar dele aqui de surpresa aqui, ó. Tá vendo? Fica o suspense. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá bom? Tá? Aí vai aparecer aqui no final, tá? Com uma situação inesperada ou uma piada, tá? Uma forma que você não esperava. Isso é chamado de gag, que é a fala, é a situação inesperada, né? Que acontece com o personagem. Aqui no caso do Cascão, dele tá indo para um rio de água. Da Magali aqui, dela tá comendo uma maçã de cera, né? Isso é a gag, isso é a situação inesperada, né? Ó. Ah, antes que eu me esqueça, tem mais uma coisinha, né? Aqui tá todo o suspense, todo o humor, né? Que se finaliza aqui. Aqui é a mesma coisa, tem todo o suspense que vai se finalizar aqui. Isso é chamado de gag. Então, aquilo que eu falei com vocês antes, né? Embora a história em quadrinho ela é estática, né? Os personagens estão ali parados, né? Ela segue uma sequência. E essa sequência ela vai criar um efeito temporal, ela vai me dar uma ideia de movimento dos personagens e ela vai me dar uma ideia de passagem de tempo dos personagens, tá? Da movimentação. Isso ocorre através dos quadrinhos. Os quadrinhos, a finalidade é esse, é mostrar
o movimento dos personagens de um cenário para o outro, ó. Ó, o Cebolinha aqui tá andando, aqui, ó, já mostra que ele tá correndo, aqui mostra que ele tá correndo. Lembra lá da gag, né? Da piada, da situação inusitada, do suspense, né? Do quadro anterior, ó. Você achando que o Cebolinha, ó, ele tá vindo aqui com kit de primeiros socorros para ajudar o Cascão, e o que que ele faz? Em vez de colocar no machucado do Cascão, não, ele põe na boca. Ó a gag aqui, ó a piada, estando aí, a animação, estando aqui no finalzinho, tá bom? Isso é característico. E você vê que cada cenário, os quadrinhos, eles representam a movimentação, a sequência da história e vai representando toda essa ação, todo esse efeito temporal que os personagens estão tendo, essa movimentação dos personagens. Tá? Isso ocorre de um quadrinho para outro. Nós vamos ver mais à frente aqui a importância desses traços. Tá? Esses traços aqui eles têm uma importância muito grande porque eles me dão uma ideia de movimento dos personagens. Tá? E na história em quadrinho nós temos vários tipos, tá? De personagens. Tá? Então sempre tem vários tipos. Tanto como quais personagens nós temos? O Calvin, né? Já viu? Tem Pato Donald, a turma do Tio Patinhas, toda a família do Tio Patinhas. Nós temos o Mickey Mouse, né? Surgiu nas histórias em quadrinhos. O Menino Maluquinho. Aqui nós temos o Recruta Zero, que fez muito sucesso na década de 70, de 80. Era uma história em quadrinhos que fazia muito sucesso. O Garfield, né? Você tem várias histórias, né? Aqui os personagens de humor, né? Que é essa história de humor, que é o Recruta Zero, o, o Garfield. Aí você tem os personagens de aventura, né? Que é o Durango Kid, que é uma história da década de 60, de 70, fez muito sucesso. O Conan também, que depois se transformou em vídeo, isso é uma característica, tá? Das histórias em quadrinhos, elas surgem primeiro na história em quadrinhos e depois elas acabam indo para o cinema, acabam indo para a televisão, no desenho, tá? Que nem o Conan se transformou em filme com o Arnold Schwarzenegger. O Tintin, né, na TV Cultura tinha um desenho sobre o Tintin, as aventuras de Tintin, né? E depois foi transformado em um filme também. Apresentou-se um filme com as histórias do Tintin. Tá? Então tem essa mistura dos gêneros. Né? Tem o gênero da história em quadrinhos, aí vai para o gênero do desenho e depois vai para o gênero cinema. Tá? Mas tudo na mesma tipologia, tudo no mesmo tipo de texto que são a narrativa. Tá? Todos esses são textos narrativos. Nós temos os super-heróis, a Liga da Justiça, a Marvel, os X-Men, que faz parte da Marvel também. Né? Então, esses são os heróis de aventura. Tá? Que também foram para o desenho, né? E depois foram para o cinema. Mas eles surgiram na história em quadrinhos. Isso é bom vocês saberem. Tá? Primeiro se surgiu na história em quadrinho. Tá? Aí, com o sucesso que eles fizeram na história em quadrinhos, eles foram por desenho na televisão e depois para o cinema. Tá? Os personagens também eles vão ter características físicas e comportamentos, tá? Que vão ser descritos pelas suas atitudes. Então, mostra isso. Né? Que nem os irmãos Metralhas, né, The Big Boys, né, os irmãos Metralhas, a característica deles, eles têm as características físicas, né, com a roupa sempre laranja e numerada, com o número do presídio, a cor de uma roupa de um ladrão, sempre de máscaras, né, ó, e isso é a característica deles, né. O tio Patinhas, a característica sempre com a roupa vermelha, a cartola, os óculos, a bengala, né? E isso é a característica do tio Patinhas. Isso características
físicas, aí você tem a característica de comportamento, né? Os irmãos metralhas querem sempre roubar a moeda do tio Patinhas, querem roubar o tio Patinhas. A característica do comportamento do tio Patinhas, uma pessoa gananciosa, né? Mão de vaca, apesar de ter muito dinheiro, não dá o dinheiro para ninguém, né? Nem para o seu sobrinho Pato Donald, né? Ele divide o seu dinheiro, né? Ele sempre está ali, ó, e sempre querendo mais. Isso é uma característica. Nós temos aqui também a, a Turma da Mônica. Cada personagem aqui da Turma da Mônica, ele tem a sua característica, tanto física, né, como psicológica também, que é o comportamento, que vai refletir sobre as suas atitudes, tá bom? A Magali é comilona, o Cebolinha, né, ó, a característica física dele, só tem 5 cabelos, né, 5 fios de cabelo, comportamento, adora, quer ser o dono da lua, né, adora fazer os planos infalíveis contra a Mônica, né? O Cascão, qual a característica dele? Não gosta de tomar banho, né? É amigo do Cebolinha. Aí tem a característica física, as roupas sempre são as mesmas, eles nunca mudam, né? A Magali sempre de vestidinho amarelo, a Mônica sempre de vermelho, o Cascão sempre com a camisa amarela e o short vermelho, né? O Cebolinha, o Chico Bento, ó, por ser um homem do campo, ó, o chapéu de palha, né? Ó, a roupa, né? Sempre descalço por andar na terra, tá bom? Então, isso são características físicas. Apesar que o Cascão e a Magali também, né? E a Mônica. O único que tem sapato aqui é o Cebolinha, tá? Então, ó, as personagens de quadrinhos quase sempre são desenhadas com traços simples e estilizados, tá? Esses traços simples e estilizados quer dizer que não tem aquele detalhe no desenho. Tá? O objetivo não é trabalhar o detalhe. O objetivo é formar um personagem de uma forma simples que venha atrair o leitor, que venha cair no gosto do leitor. Tá? E sempre vai caracterizar o estilo daquele personagem. Como, por exemplo, aqui, ó, o menininho maluquinho. Ó, o estilo dele é esse. Tá? E o Ziraldo até já ensinou uma vez a fazer, eu acho que tá procurando na internet, ele tem lá o vídeo dele ensinando a fazer o menino maluquinho, é muito fácil. Né? Ele trabalha aqui com as formas geométricas de uma forma simples, é um personagem simples, né? Não tem muito detalhe, mas que faz muito sucesso. A, a forma de expressão dos desenhos, ela vai mostrar também os sentimentos e o comportamento dos personagens, tá? As suas emoções, através das imagens, entendeu? Então você tem aqui, ó, Pato Donald, ó, nervoso, né? Aqui, ó, despreocupado, aqui, ó, aí com semblante de dor, alguma coisa aqui. Aqui ele é alegre, aqui ele está hipnotizado, aqui ele está surpreso, aqui, ó, ele tá lelé da cuca, né? Tá doidão, tá? E aqui tá meio chateado, né? Com alguma coisa, um semblante de triste, tá? Isso você percebe através do semblante faciais, tá? Então, o desenho do rosto, ele vai expressar, além da personalidade de um personagem, o seu sentimento e as suas emoções, tá? Os balões, eles são muito importantes, tá? Porque ele é o recurso, né, que é utilizado para representar a fala das personagens. Então, os balões, eles podem representar as falas, os pensamentos e podem representar também o sentimento dos personagens, tá? A localização dos balões indica a ordem que sucede às falas. Tá? Então pode ser de cima para baixo, da direita para a esquerda. Aí vai muito do cartunista, da forma que ele utilizar. Ele nunca sempre vai usar. Tem cartunista que não utiliza os balões padrões. São várias formas de balões que podem ser utilizados. Então você tem aquele oval, você pode ter ele quadrado, tá? Você pode ter vários tipos de balões. Tá? Mas sempre a ordem é de cima para baixo e da direita de cima para baixo da direita para a esquerda. Tá? Direita para a esquerda. Tá bom?
Mas dependendo da situação, né, ele pode ter vários formatos. Tá? O contorno dos balões, né, a forma que ele é desenhado, né, ele vai representar a postura dos personagens, tá? Então vai representar os personagens da uma conversa normal, se ele está gritando, se ele está sussurrando, tá? Então você vai ter os balões, ele pode ter formatos diferentes que também podem representar, além da palavra que vai estar além da escrita, o desenho do balão, ele também representa a personalidade, os sentimentos e as emoções dos personagens. Então você tem balões em linha contínua, que são os pontinhos, vai dando os pontinhos. Então, ele fala, pronuncia em tom normal, a linha contínua, né? O círculo normal, tá? As linhas interrompidas, que são os tracinhos, os hífens, tá? Aquelas linhas contínuas que vão, tipo como se fosse um pingo ali, tá? Eles representam o quê? A fala, sussurro, né? Que o personagem está sussurrando. Em zigue-zague, representa que o personagem está gritando, tá? Como se fosse um trovão, não, um desenho de um trovão, só que maior, né? Tá? Então ele representa o grito do personagem, ou que ele está falando alto, ou que é o som rádio, ou som alto de um rádio ou de uma televisão. Né, ó. Aqui, ó, o som, a linha contínua, então representa a fala normal. Aqui, ó, um pontilhado, tá vendo? Ó, o pontilhado, ó. Então representa que ele está cochichando, tá? Ó, o balão em forma de nuvem, tá vendo? Ó, e com os pontinhos aqui, ó, com as bolinhas, ele representa o pensamento da personagem, tá? Que o personagem ele está pensando. Aqui, ó, tá vendo? Ó, na forma de zigue-zague, ó, representa o grito dos personagens. Aqui, em fala contínua, tá? Quer dizer que são mais de um personagem falando, tá vendo? Você tem 4 personagens aqui falando, tá? No caso aqui, bom dia, professor, quer dizer que é uma sala inteira, tá? Ó, mais uma vez, ó, o personagem teve uma ideia, né? É novamente na forma de nuvem, porque representa um pensamento, mas para indicar que ele teve uma ideia, você vai ter o desenho de uma lâmpada. Então a lâmpada dá uma ideia dá uma é utilizado como forma de ideia, que ele teve um pensamento, tá? Aí utiliza-se também os sinais de interrogação, ou os sinais de pontuação. Então aqui, ó, que mostra que o personagem teve uma dúvida, você pode ver que ele não vai em linha reta, tá vendo? Como se fosse uma nuvem, só que ele sai dessa característica aqui, porque aqui ó, as bolinhas aqui representa que ele teve um pensamento. Aqui não, tá? Nem nesse, tá vendo? Ó. O personagem não consegue se expressar, então não mostra a fala dele, não vai indicar que ele está falando, mas tem os 3 pontinhos aqui que é aquela pausa. Quando a pessoa está falando, ele para de falar. Para representar que a pessoa parou de falar, nós vamos ter os 3 pontos aqui, tá bom? O personagem está choroso, está triste, né? Ou está chorando mesmo, tá vendo? Ó? Então, ó, o balão aqui, ó, é representando ó, os pingos aqui, ó, tá vendo? Representando a tristeza, representando o choro. Aqui que ele está alegre, cantando, aí você vai ter as notas musicais. E o balão todo escuro, né? Representa que o personagem está nervoso, que ele não falou nada, mas que ele está nervoso. Tá bom? Que são alguns exemplos da forma de balão, tá? Não é regra, tá? Mas tem outras formas. Eu posso ter isso aqui na forma do quadrado também, tá? Eu posso utilizar outras figuras geométricas, tá? Então, ó, aqui vários exemplos de balões, ó. Aqui, ó, representando brigas, né? Ó, de várias formas. Ó, um outro balão ó, representando pensamento, uma ideia, tá? Ó, explosões, tá vendo? As várias formas de balões, ó, numa nuvem mesmo, ó, representando um raio. Vamos lá. O outro recurso para mostrar os sentimentos, tá? É o personagem, né? A fala do personagem, quando quer dar ênfase numa fala dele ou algo que ele falou, isso é escrito com uma letra maior
do que a normal e sempre vem destacada. Na maioria das vezes, vem na forma de negrito, tá vendo? Ó, senhoras e senhores, né? Ó, tá normal aqui, né? Tá alto porque ele está gritando, tá? Mas aqui, ó, o destaque, tá? Ó, você pode ver que a palavra o computador, ela está em negrito. Então, pode-se usar o negrito, as maiúsculas e os diversos tamanhos ou formatos das letras para expressar suas emoções. Então, ela pode vir sublinhada, tá? Ela pode vir com uma outra cor, tá? Com um estilo de letra diferente. Se você abrir o Word lá, você vai lá na letra, tá? Você tem vários formatos de letras. Isso pode ser utilizado como recurso também. Ah, ó. Mais uma vez, ó, estou cheio de escola. Entenderam? Ó, representando que ele está gritando, ó, tá dando ênfase na palavra. Tá vendo? Ó, o destaque aqui, ó. Vendo só? Aqui mais uma vez, ó, sociais. Tá? Ó, o destaque de toda a palavra. Então mostra que ela deu ênfase. Então isso veio negrito, veio num número maior, tá? A letra veio maior. Ó, nos quadrinhos, os traços, as setas e as linhas variadas são recursos gráficos que podem indicar. Lembra que eu mostrei lá uma imagem do Cascão chorando, que ele tinha machucado o joelho e o Cebolinha foi correndo e tinha os riscos lá. São aqueles traços, tá? Esses traços, né, as pequenas nuvens que representam a poeira, tá? São os sinais que são utilizados para indicar os movimentos dos personagens, para indicar que o personagem está andando, que ele está pulando, tá? Que ele está correndo. Você vai ter os traços para indicar isso. Tem as bolinhas também, ó, que são utilizados, tá? Vai indicar que ele está com sono. Tem as gotas para indicar que ele está chorando, que ele está com suor. Tem corações para mostrar que a personagem está apaixonada. Aí você vai ter os raios, né, os desenhos do raios para mostrar que o personagem está nervoso. Que nem o caso aqui, ó, tá vendo as gotinhas aqui, ó? Essas gotinhas indicam que o Cebolinha está suando, ó. Essa gotinha aqui, ó, indica que ela tá, o risco, mostra que ela tá fazendo um som com a boca. Ó, a nuvem aqui, ó, tá vendo essa nuvenzinha branca aqui, ó? Então, ó, mostrando que ele está andando, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, Cebolinha correndo, ó, os riscos aqui, ó. Tá vendo? Esses daqui são os sinais, ó, as nuvens aqui, ó, mostrando que estão levantando poeira, mostra que o personagem está em movimento, não é só apenas o desenho dos pés, não, mas os riscos também mostram o movimento. Aqui, ó, mostra que o cachorro pulou, ó, tá vendo? Então, esses são utilizados para mostrar o movimento, a movimentação dos personagens, ó. Ó, a estrelinha aqui, ó, tá vendo essa estrelinha com risquinho, ó? Tá vendo aqui novamente, ó? Então quer dizer que a estrelinha aqui vermelhinha, ela mostra que o personagem se machucou. Ó, o desenho da água, tá vendo esse desenho aqui, ó? Na água aqui, ó, feito aqui na água. Esse desenho aqui mostra o movimento da água. Ó, o risco aqui na face do Cebolinha quer dizer que ele balançou a cabeça de um lado para o outro. Então são assim, esses riscos, né? Esses desenhos, a estrela, né? Essas nuvenzinhas pequenininhas mostram que o personagem está em movimento, que ele está andando, que ele está se movimentando. As falas dos personagens, como se trata de fatos do dia a dia, são ações do dia a dia que o personagem está fazendo. Então, elas sempre utilizam, a grande maioria vai utilizar a linguagem informal, tá? Isso eu já passei para você, já expliquei. A linguagem informal, que é aquela linguagem que os advogados utilizam, que o médico utiliza, os doutores, tá? É uma linguagem que quando você vai conversar com o diretor, né, você procura todo... Você não vai falar em gíria, você não vai falar palavrão, você não vai falar de qualquer jeito.
A linguagem informal não, a linguagem que você usa no dia a dia, que você está conversando com o seu coleguinha. E isso é representado na fala dos personagens. Então você tem, por exemplo, o Cebolinha que fala helado, super mochila, plá, né? Então, ó, a linguagem deles. Tem o Cascão, o Chico Bento, que tem a sua linguagem, sua forma de falar. Tá? Então, as histórias em quadrinhos, na grande maioria, elas vão se utilizar da linguagem informal. Tá? E isso é uma forma de caracterizar também os personagens e caracterizar que aquela história é uma história descontraída. Tá? O que está acontecendo ali é uma história descontraída. As interjeições, tá, são as palavras para representar as emoções e os sentimentos dos personagens numa situação de susto, por exemplo, de surpresa. Aqui, ó, essa palavra aqui, tá, é uma interjeição. Oba, ufa, puxa vida, meu Deus, tá, eca. Tá? Então, são utilizados para representar a surpresa, para representar um sentimento de emoção, de euforia, tá? Um sentimento de nojo, de tristeza. Então, essas palavras aqui são chamadas de interjeições. Onomatopeias. O que é a onomatopeia? A onomatopeia vai representar os sons. Eu já tinha explicado para vocês anteriormente. Então, que sons que ela representa? Ela representa a pessoa mordendo os dentes, né? Mastigando algo, com frio, chorando, tá? Ó, comendo novamente, ó, outro choro, tá? A pessoa nervosa, os barulhos, splash, ó, a água caindo, a bomba explodindo, tá? Alguma coisa batendo, então você vai ter essas letras, essas palavras, elas são chamadas de onomatopeia, porque o objetivo dela é representar os sons. A pessoa batendo na porta, toque, toque. Então você escreve lá, TOC, TOC, toque, toque. Isso é uma representação. E aqui outros exemplos de onomatopeias. E tá vendo? Ó, a onomatopeia vai junto com os balões também, que podem significar esses sons. Tá vendo? Tem vários sons aqui, ó. Bang, stun, soque, soco, ó, tiro, ó, crash, coisa quebrando, ó, pingo, o toque-toque batendo na porta, schwack, ó, o beijo, tá? E assim vai. Isso são as onomatopeias. Ó, mais uma vez, os sinais de pontuação, eles são muito importantes na história, porque como é uma história escrita, tá? Os sinais de pontuação que vão representar as falas nosso no dia a dia que nós conversamos, e isso na escrita nós vamos utilizar os sinais de pontuação. Então, os sinais de pontuação vai indicar se é uma pergunta, se a pessoa está fazendo uma exclamação, se ela está surpresa, se ela está alegre, tá? Vai representar essas ações nossas da fala, tá? Então, ó, então ela vai reforçar os sentimentos dos personagens, tá? Então, a exclamação, por exemplo, ele vai estar associado ao quê? À surpresa, à alegria, ao entusiasmo, ao medo. Os sinais de interrogação vão expressar o quê? Um suspense, uma indecisão, uma dúvida. Isso é função dos sinais de interrogação e de exclamação. Eles podem ser utilizados juntos, tanto o sinal de exclamação e de interrogação. Quando eles são utilizados juntos, tá? Ele dá essa ideia de surpresa e dúvida ao mesmo tempo. Tá? As reticências, como eu já tinha falado para vocês antes, é aquela hesitação. A pessoa está falando, para de falar. Tá? Quando ele para de falar, para representar que o personagem parou de falar, tá? Ele ia dar continuidade, mas ele foi interrompido por alguma coisa, tá? Aí vai ter esses 3 pontinhos. Então ele pode representar uma interrupção de pensamento, uma hesitação, ele ia falar algo e parou. O Cascão
ia contar o plano infalível do Cebolinha para Mônica, o Cebolinha dá um beliscão nele e ele para de falar. Para representar que ele parou de falar, teria esses 3 pontinhos aqui. Uma surpresa, uma dúvida, ou até mesmo uma timidez. Então, ó, os sinais aqui, ó, na historinha de Ozzy e Ergília, ó. Ó, o sinal de interrogação, não da horas. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó, os sinais de exclamação e interrogação. Bom, ó, sinal de exclamação e interrogação novamente, ó, indicando uma ideia de dúvida e surpresa. Vamos, Ozzy. Ó, os sinais aqui sendo utilizados. Bom, por último, aqui nós temos uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Vocês vão elaborar uma história em quadrinhos. Elabore o roteiro, pense na diagramação, né? Diagramação, que é os quadrinhos que você vai fazer. Quantos quadrinhos você vai produzir? Vai ser uma tirinha? Vai ter 3, 4 quadrinhos? Vai ser maior? Então, quantos quadrinhos a sua história vai ter? Tá? Pense em quantas páginas, aí vocês que decidem se vai ter mais de uma página ou não. Tá? A forma e o tamanho dos quadrinhos, tá? Pode ser um pouco maior, um pouco menor. Escolha o cenário, onde que essa história que vocês vão criar vai acontecer. Tá? Vai ser na rua, na escola, numa praça, na casa de vocês. Tá? Inventem os personagens, crie os personagens. Tá? Crie os balões dos personagens, diversos tipos de balões vocês podem criar. Tá? E capriche no final da história. Lembrando que a história, tá? Ele tem que ter o começo, o meio e o final. Não pode esquecer disso. E por final, não se esqueça do título da história. Tá bom? E aqui tem alguns sites que vocês podem estar olhando para auxiliar vocês a pegarem as histórias em quadrinhos para fazerem. Tá bom? Tem modelos de cenários, tem modelos de quadrinhos que vocês possam estar fazendo. Tá bom? Desejo a todos uma ótima semana. Não esqueçam de lavar as mãos, cuidem direitinho, tá? Evitem sair, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Até a próxima.